Tatiane de Samanduca. Ai, essa conversa de hoje é séria, Tati. O tema é quando o príncipe que virou sapo. Por onde começamos, Tati? Primeiro, a vida é o eterno conto de verdades, faltas, falhas e não fadas. Não é mesmo? É mesmo. Então a gente começa falando do quê, Rê? Né? Que imagem que a gente tem do príncipe? Né? O príncipe que vira sapo. O príncipe é alguém perfeito, provavelmente alguém idealizado, provavelmente alguém, né, no qual a gente coloca todas as nossas expectativas, que provavelmente também não vai cumprir, porque a expectativa é de quem? É nossa. Então, quando o príncipe se torna um sapo, aí é o que eu pergunto, né, o que é? Onde é que tá que a gente não percebeu, pois né, é, menina, que ele muda, é do nada, esse príncipe, ele vira sapo? E aí, Rê? Né? Eu acho que os simbolismos dos contos de fadas nos vêm, né, fazendo a gente pensar no que é, porque simbolismo e contos de fadas nos transmite valores, nos transmite um ideal, né? Então, quando essa brincadeira, né, do príncipe que se torna um sapo, eu fico pensando, né, como é que tem expectativas a respeito da completude, a respeito daquilo que a gente espera do outro, aquele ideal de perfeição, como se o outro fosse, né, tivesse a obrigação, né, de cumprir com as nossas necessidades afetivas. E daí a gente se frustra. E quando a gente se frustra, né, aí, peraí, eu começo a enxergar. Não é tão príncipe, tá mais para sapo. Como se a gente também fosse, né, uma linha linear. Às vezes a gente tá príncipe, às vezes a gente tá sapo, às vezes a gente tá princesa, às vezes a gente tá meio bruxa, né? E como é bom a gente entender, né? Isso não está condicionado somente a ser, está condicionado também à consciência. Então, quando eu penso sobre, será que esse príncipe virou sapo ou será que você não percebeu que você desde sempre estava, né? Acho que o melhor, o ideal aqui seria o sapo, deixar o sapo, né? E aí, observar, conviver, conhecer, para que ele não se torne, né, para que ele se torne um príncipe, porque daí você mitiga essas frustrações. Eu acho que traz uma liquidez dos relacionamentos esse assunto hoje, né, no qual a gente quer tomar atalhos, né, quer que esse não percebe ou não enxerga que é preciso conhecer o outro, perceber o outro, lidar com as nossas faltas, né? Entender que o outro não está ali para satisfazer as nossas necessidades, entender também que é preciso, né? Lembra que eu falei aqui uma vez, o tempo de Lacan? Sim. É tempo de perceber, tempo de elaborar, de conhecer o outro, de saber sobre a sua história, né? E depois de concluir. Acho que a gente está tomando tantos atalhos aí que a gente quer logo, né, que eu hoje trouxe esse assunto para o consultório, Rê, e foi tão interessante as pessoas falando. Me conta. Né? Olha, eu ouvi desde... E Tati, quando é o lobo? E quando o lobo foge? Né? E quando... Então, são tantas maneiras, né, da gente explicar a vida através das histórias, das palavras e dos contos. Porque, na verdade, a gente está falando sobre a nossa maneira de viver. E a nossa maneira de viver é muito interpretada, né, pelo aquilo que a gente tem de transmissão, seja, né, biológica, psicológica, social, né, e espiritual, que é aquilo que a gente dá sentido à vida. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente tem toda uma bagagem, a gente tem toda uma história. E aí, às vezes, a gente entra na relação esperando que o outro compreenda, perceba, atenda todas essas nossas necessidades, como se a gente tivesse também toda a nossa listinha, né, e toda a perfeição para exigir do outro. Será que a gente não está exigindo demais, Rê? O que você acha? Olha, o que eu penso é que sim. Eu acho que só tem uma maneira da gente se questionar, né? É se perguntar, é entrar em contato com a nossa consciência. Será que estamos esperando demais? Será que não idealizamos o outro? Né? Será que não queremos um outro de nós mesmos? Porque é muito comum escutar isso, né? É como se as pessoas, elas esperassem, eu espero que o outro me atenda, eu espero que o outro me valorize, eu espero, sem se posicionar, sem entrar em contato, né, com consciência. E eu acho que esse é o grande problema.
A gente pouco se olha e espera do outro, né? Enquanto na verdade deve ser um movimento nosso de nos enxergar, de nos perceber, né, de desejar. Então eu acho que tem um grande conflito aí, né, nas transmissões dos contos, nas transmissões das histórias e naquilo que a gente acha. Eu acredito que assim, do nada, nada acontece do nada. Do nada, né? O príncipe, ele vira sapo, né? O que cabe a mim quanto percepção? Né? O que cabe a mim também enxergar que eu sempre desconfio quando fala, Tati, do nada aconteceu isso. O que de fato fez com que você não aumentasse a sua percepção para essas questões? Então eu acho que trazer um pouco dessa história, né, dos contos, das transmissões, da nossa percepção a respeito do que a gente espera do outro, só faz com que a gente se olhe e se posicione de maneira diferente, né? E aponte para a gente mesmo, como é que eu lido, né? Qual a minha responsabilidade, né, na desordem aí, né, no qual eu me queixo. Era isso que eu ia te perguntar, quando que o príncipe passa a ser sapo aos olhos do outro? Aos olhos do outro? Olha, eu penso que assim, o príncipe não passa a ser sapo, né, nos olhos do outro. Eu, quando te vejo, eu crio uma expectativa, conforme as minhas experiências, conforme os meus valores, né? Então, eu crio um ideal seu, né? E aí, quem é que se frustra? Que sou eu, porque a criação é minha, né? À medida que a gente extrapola, à medida que a gente interrompe ou dificulta o conhecimento do outro, a gente vai criando, né, essas idealizações. Então eu não dou a chance de conhecer o outro nas suas imperfeições, na sua própria subjetividade, particularidade, escuta, né? Porque a gente muito fala e pouco escuta. Sem dúvida. Então, quando eu me frustro, tem a ver também com as minhas expectativas, tá? Entendi. O que é que eu criei a respeito do outro? Entendi. Eu vou dar todas as maneiras de você entrar em contato com a doutora Tatiane de Sá Manduca, que é psicóloga, não é? Isso. Instagram, @Tatiane de Sá Manduca. Simples assim, do jeitinho que a gente fala, Tatiane de Sá Manduca. No Face, psicóloga Tatiane de Sá Manduca. Sempre um prazer te receber. Bom carnaval. Você tá linda. Beijo para sua família. Você também é aquele seu filhinho maravilhoso. Beijo. Obrigada. Quer mandar um beijo para ele. Tá vendo? Tá dado. Como que ele chama? Fala bonitinho. Matheus, lindo. Beijo, meu querido. Porque as crianças ficam esperando. Se a gente faz pela metade, é como se não tivesse feito. Pois aí, ele falou hoje na escolinha. Tá vendo? Obrigada, Tati. Obrigada, bom feriado, Rê, viu? bom feriado.